E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, né? Hoje, vídeo diferente. Não é o vídeo hoje da casa. Por quê? Porque hoje não foi feito muita coisa e, né, aconteceu infelizmente uma fatalidade com a sogra do pedreiro, né? Ela veio a óbito. Então, bem que a gente, né, só gastou o resto de massa que tinha lá feito. E amanhã não vai ter trabalho, né? Em respeito à situação. E então a gente vai retomar lá na quinta-feira, certo? Então a gente meio que deu uma pausa. Eu meio que cheguei de lá agora, então já vi já pensando e raciocinando, já fazer o vídeo, né? Talvez terminar essa série de Hebreus aqui, certo? E também, infelizmente, na minha cidade a gente entrou em mais um lockdown, né? A partir de hoje, às 8 horas da noite, agora é mais ou menos 7h15, até o sábado, né? E a gente fica nessa situação infeliz, né? Medidas que não resolvem, mas a gente infelizmente fica à mercê disso, né? E, bom, a gente tem que pedir, obviamente, paciência e direção a Deus, né? Pra gente aquietar nosso coração, devido a toda a dificuldade que a gente tem enfrentado, e por outro lado também continuar agradecendo as pessoas que têm me ajudado nesse momento, né? Como eu falei, sem trabalho, por conta disso o meu negócio está parado e a gente não tem outra fonte, certo? Então desde já agradeço quem tem nos ajudado nisso aí, né? E vamos ver como é que se procede, né? Sempre atrasos e coisas, mas eu sempre estou pedindo paciência, né? Paciência a Deus para lidar com essa situação toda que é um pouco, infelizmente, complicado, né? Mas por outro lado também, a misericórdia de Deus nesse momento de dificuldade tem sido algo também maravilhoso, né? Porque eu tenho certeza que se eu pudesse fazer o mínimo possível para não estar nessa situação, Deus não agiria. Então a gente tem que ter em mente também que Deus só vai agir de fato nas nossas vidas se a gente depositar toda a confiança nele. Como ser humano, a gente é falho, a gente tropeça, a gente se pega pensativo sobre a situação, mas mesmo assim a gente não pode esquecer jamais que Deus sempre está disposto a, a abençoar seus servos e enviar seus anjos, né? E agradecer, agradecer, independente de qualquer coisa. Sobre a nossa votação lá no canal do Telegram, qual o próximo livro que a gente vai fazer essa leitura e ir explanando? Romanos está ganhando. Essa meio que sabia que Romanos ia ganhar, né? E Tiago está em segundo lugar. Então possivelmente vai ser assim. A gente vai ler Romanos, aí depois pula para Tiago. E a última vez que eu olhei a epístola de Pedro e a epístola de João, porque a epístola de Pedro e de João que eu estou falando ali vai pegar a primeira, segunda João, né? Primeira, segunda e terceira Pedro. Elas estão empatadas. Então eu não decidi ainda qual deles vai vir aí primeiro, depois de Romanos, Tiago e as outras aí. Romanos vai levar mais um tempinho para a gente terminar, porque Romanos é muito mais complexo e é um pouco maior do que os outros livros. Bom, enfim, sem mais demoras, vamos lá para a nossa leitura, continuar de onde a gente parou, tá? Na série de vídeos aí. Depois eu vou fazer uma playlist sobre as cartas aos Hebreus. Eu vou separar tudo por playlist para ficar mais fácil para a gente, certo? Quando eu tiver tempo para isso né? Mas vamos lá. Hebreus capítulo 11. Eu acho que é um capítulo muito mais conhecido, mesmo de quem não tem uma leitura assídua da Bíblia. Porque aqui em Hebreus capítulo 11 vai falar basicamente dos heróis da fé, né? É conhecido assim, os heróis da fé. Então é uma leitura que mesmo sem saber, a pessoa já ouviu isso aqui em algum lugar. Então vamos lá. Ora, a fé é isso mesmo. É isso mesmo. 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Certo? Então, o que é a fé? Eu já tive uma discussão no grupo, porque cada um tem uma fé, né? Não, não, não. A fé é uma coisa só. Não existe isso de cada um ter uma fé. Não existe. Na Bíblia, quando você vai olhar,
sempre é falado a fé, a unidade da fé, né? Todos em uma só fé, em uma convicção, né? Quando Jesus vai falar da fé dos discípulos, ele não fala individualmente, ele fala: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Quando os discípulos ali, eles se pegam em uma situação de desespero, Pedro fala com o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Ele não falou aumenta a minha fé, ele fala a nossa, porque a fé só tem um único alvo, que é Cristo. E a fé é exatamente isso que o escritor aos Hebreus está falando. É o firme fundamento de quê? Das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É por isso que Jesus vai dizer que bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Ou seja, o que nós fazemos hoje, exercemos nossa fé. Como exercemos nossa fé? Esperando o que há de vir, Cristo. E essa fé que a gente espera o que há de vir, Cristo e seu reino, é a prova daquilo que a gente não vê. Entendeu? Continuando. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Não alcançaram a promessa. Alcançaram testemunho. Que testemunho? Testemunho da fé. Como? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não é pela fé que a gente acredita que a Terra ela foi formada como está no Gênesis, como está nos relatos da Bíblia, em todas as suas peculiaridades, né? No seu formato principalmente. E vamos lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Né? Jesus vai falar que o sangue de Abel até hoje clama. Qual foi o testemunho que Abel recebeu? O próprio Filho de Deus lembrar dele. Vamos lá? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Você está vendo? Testemunho, vida, retidão, obras. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, ou seja, eu estou acreditando em algo que eu não vejo. Isso é fé. Creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam, ou seja, eu espero a recompensa divina, celeste, não do mundo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, tá vendo? Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Para a salvação da sua família, que é uma figura e um exemplo para nós, ele se preparou. Pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A fé de Abraão fez ele obedecer, e a obra de Abraão é a ação. Certo? Sem ação não há fé, e sem fé não há ação. Como é que Abraão demonstrou sua fé? Obedecendo. E qual foi a ação de Abraão obedecer? Sair. Você entendeu agora o que Tiago fala? A fé sem obras é morta. Eu digo que tenho fé em Deus, mas eu não demonstro em nenhum tipo de atitude. Que tipo de fé é essa? Né? Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus, ou seja, a Nova Jerusalém. Eles não esperavam aqui. Na localidade, sim, mas não a cidade erigida por homens. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e dar à luz já fora da idade, porque quando teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Essa é a descendência que Abraão recebeu através de Isaque, que é como a areia do mar, como as estrelas do céu. Será que é só um único povo mesmo? Não dá para chegar nesse número com um único povo.
Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, a promessa deles não era para essa terra. Mas, ele vai dizer o quê? Hoje aguardamos novos céus e nova terra. A gente vai chegar lá. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria. Vai lá, vamos ver qual é a promessa de Deus. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Não era aquelas que eles saíram, porque eles tornariam para lá. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Assim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Uma figura, uma prefiguração do próprio Cristo. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. A tua descendência, né? Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. E José adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Vale a pena? Será que vale a pena rejeitar as promessas eternas de Cristo por um momento de prazer nessa terra? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi. Até Jefté são juízes de Israel, tá? E de Davi e de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Uma citação clara a Daniel, né? Apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres recebeu pela sua ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, adoravam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunhos pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles não alcançaram a promessa até agora, porque ainda em nós a obra vai ser concluída quando chegar o número, o fim dos tempos, e aí juntamente conosco eles serão aperfeiçoados, ou seja, ressurgirão para a vida eterna, ressurgirão em corpos transformados e reinarão junto com Cristo. Realmente é uma leitura maravilhosa, né? E aqui estão os heróis da fé. Então veja o que todos esses homens passaram. E aí a gente vive esse evangelho light aqui, essa bagunça, né? Uma mistura com espiritismo, com hinduísmo, uma mistura com física quântica. É tanta palhaçada que fazem hoje com a palavra de Deus. E isso é mudar um tio e um jota, tá? Isso é alterar as escrituras. Tem neguinho falando de adulteração aí e mudando totalmente o sentido do ensino e levando pessoas ao engano.
levando pessoas para a cova, para a perdição. Vocês estão adulterando a palavra de Deus. E Deus vai cobrar, pode ter certeza. Vamos para o capítulo 12 agora. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Né? Qual filho há a quem o pai não corrija? Então vocês entendem que às vezes a palavra ela tem que ser dura? Compreendem por quê? Que evangelho é esse que, não, se te faz bem, se não acusa sua mente, tudo bem. Você pode fazer o que quiser. Pode adulterar, pode usar droga, pode mentir, pode roubar, pode... tudo que não presta. Não julgueis, ninguém pode julgar ninguém. A correção pela palavra não é mister que aconteça. Você vê aí em muitos locais, aplicativos, as pessoas subvertendo a palavra de Cristo. Piadas e mais piadas. Pessoas praticamente nuas, seminuas, usando textos da Bíblia com sensualidade, com piada, com deboche, usando para justificar os próprios pecados. Essas mesmas pessoas dizem que não pode julgar. Mas é por essa palavra que elas serão condenadas. Pelo que elas mesmas falam. Não vamos cair nesse engano, tá? Vamos lá. Mas se estáis em disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. E essa é a correção de Deus. Se ela não trazer um refrigério à sua alma, vai doer? Vai doer. Vai machucar. Na hora que você estiver ouvindo uma palavra de Deus e for corretiva, ela vai doer, ela vai machucar. Eu sei, porque isso acontece quase que diariamente comigo. Eu vou lá, penso em errar, dá aquela tentação, mas eu me lembro e eu me refreio. Dói. Mas depois você percebe que é para a sua libertação do pecado do mundo. E muitas pessoas que têm conversado comigo com esses vídeos da Bíblia falam, não, tem hora que você fala uns negócios que... Cara, mas quando a gente para pensar, chega a dar uma tranquilidade, porque a gente sabe que é Deus nos corrigindo para a gente não cair em um buraco, num precipício maior. Essa é a verdadeira correção. Essa correção ela é divina, porque muda a vida do homem. Agora, passar a mão pela cabeça para você continuar no pecado e morrer na devassidão, perder a sua alma para Satanás, é isso que muitos aí têm feito. Denunciam tudo. Parece a CIA, o FBI. Mas apontar o pecado, o erro, a mensagem do Evangelho, arrependei-vos, isso aí eles não querem. Por quê? Porque são os primeiros. São os primeiros a estar com a vida podre. Mas eles não se contentam em estar com a vida podre e ficar no canto deles. Eles têm que levar outras pessoas. Tem que ter muito cuidado com isso. Vamos lá. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado do que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura
brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. E ninguém seja fornicador. Vamos lá aqui, ó. Ninguém seja fornicador ou profano. E aí? Você, mulher, muitas vezes que vai postar um texto bíblico e tá lá com os peitos de fora. Você, homem, que usa um texto bíblico para manipular alguém. Você acha que não está sendo fornicador e profano? Como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E usa um exemplo bem interessante. Esaú desistiu de todas as promessas e bênçãos por causa de prazeres mundanos. Né? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Era falso. É o que muitos faz hoje. É um arrependimento falso, não foi real. Até chora. Jura de pé junto. Mas no coração está distante disso. A primeira oportunidade que tiver de errar de novo, vai errar. Porque não chegastes ao monte palpável aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, ao qual os que ouviram pediram que lhes não falassem mais. Aqui está contando da parte do trecho lá no Monte Sinai, quando o povo hebreu não queria ouvir Deus, né? Deus até se indigna por causa disso. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Linguagem que você encontra isso aqui, esse trecho aqui todo você encontra no livro de Enoque, é bem interessante. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Pesado, viu? A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus e agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é amor? É amor. Porém, também é fogo consumidor. E a gente não pode escarnecer. Deus é amoroso. Deus nos quer bem. Mas a gente não pode escarnecer e fazer pouco caso da palavra dele. Como muitos têm feito. E têm perdido a salvação. E é como Pedro diz: a esses eu não recomendo que ores. Eu tenho pena de uma pessoa simples, que tem uma certa ignorância, de uma pessoa que está buscando entender a palavra. Às vezes é cansativo, você tem que repetir. Essa pessoa, tudo bem. Mas pessoas que se passam de mestres, cometendo coisas horríveis, e ainda tenta se justificar pela palavra, esses aí não tem como. Eles estão cegos e estão levando outras pessoas ao precipício. Vamos agora, para finalizar, passar para o capítulo 13 de Hebreus. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Isso aqui está falando de Ló, está falando de Abraão, né? E sim, você fazer o bem a alguém, como na própria Bíblia diz, é também a hospitalidade. Jesus fala: porque estive sede e me vestisse, porque estive nu. Senhor, quando fizemos essas coisas ao Senhor? Quando vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim fizeste. Se você rejeita também fazer a um dos necessitados, a Cristo também você rejeita. Vamos lá. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo a vós mesmo também o corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Pesado. Muita gente aí em canal querendo dar conselho, querendo falar sobre casamento, sobre essas coisas, mas não tem moral não para falar.
Não tem. Vive uma podridão. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Né? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Amém. Eu creio nessa promessa. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. É isso que eu digo sempre na minha vida. Não, às vezes você é louco. Rapaz, o que é que o homem pode fazer comigo? O máximo que o homem pode fazer comigo é me matar. O máximo. Ele não pode fazer nada além disso. A minha alma, quem garante é Cristo. Então, eu tenho medo do homem? Tenho medo de falar a realidade, a verdade? Não. Não. Eu não estou falando aqui de falar a verdade, a realidade, conspiração. Estou falando da Bíblia. Porque tem muito nego bom para Illuminati, FBI, para bater nessas coisas. Maçonaria. Mas corrigir a vida através disso aqui, ó, da cara a tapa, aí já, o negócio já é meio complicado. Aí vai dizendo, porque você é bibliólatra, porque você leva ao pé da letra, né? É assim que dizem. Vamos continuar. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em... Aqui quando ele fala de pastor, gente, ele não está falando dessa questão nominal. Não está falando dessa questão nominal e institucional, né? De uma carteirinha, de templos, não. O que ele está falando aqui, vamos dar um exemplo. Não estou dizendo que eu sou. Eu estou dando um exemplo. Como eu estou aqui ensinando a palavra e tem pessoas que se orientam e vêm e me perguntam alguma coisa, eu estou sendo um pastor para elas. Eu estou apacentando essas pessoas. É óbvio que a cobrança muito maior vai vir para mim. Qualquer coisa que eu ensine essa pessoa aí, por mais que ela tenha o cerne, o discernimento, é por isso que tem gente que quer culpar os inscritos de X canal. Ah, mas os inscritos têm culpa porque eles são gado. Tudo bem. O inscrito tem culpa, mas quem mais tem culpa aí perante Deus é quem ensina. Então é por isso que eu tenho muito cuidado com isso. Eu sempre peço, não, fulano, lê a Bíblia. Confere lá se o que eu estou falando é realidade. Não quero falar nada de mim aqui. Né? Então tem que ter cuidado. Entendeu? Então é isso. É mista que as pessoas ajudam, quem está as orientando, óbvio que é. Mas também tem uma questão que eu digo muito para as pessoas terem cuidado, eu sempre discuto. Assim, eu não vou citar canais aqui, mas eu digo assim, muitas vezes um dono de algum canal, ele se tornar soberbo e muitas vezes se perder no caminho é por culpa dos inscritos, sabia? Porque eu vou dar um exemplo, ó. Por mais, gente, um exemplo, eu estou orientando fulano A, B e C, correto? Eu sei que essas pessoas têm uma grande estima por mim, um respeito e acreditam que eu tenho autoridade para falar. Só que ela jamais pode cair na armadilha de Satanás de achar que eu também não erro e que ela não tem que me corrigir. Muito pelo contrário. No dia que eu errar, no dia que... Oh, calma aí, Gideon, essa posição sua aí pode chamar a atenção. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois, se eu me ensoberbecer, você também não vai ser culpado. Porque você poderia ter me avisado que eu estou saindo do caminho. E infelizmente, muito canal bom aí que tinha, os caras crescem, aumenta de inscritos, começa a receber ajuda e os caras começam a ficar soberbo e arrogante. Mas por quê? Porque tem um grupinho lá que vai defender cegamente o cara. Vocês tenham muito cuidado com isso. Não digo só aqui, em outros canais que eu sei que vocês seguem. Não façam isso. Mas também não vai lá castigar o cara. Né? Você vai chamar a atenção dele. Tem alguns que têm uma arrogância tão grande que manda você apagar o comentário e te bloqueia do canal, como já aconteceu comigo. E eu só fui dar um alerta ao cara simples, né? Fico triste por isso. Fico muito triste. Mas minha parte eu fiz, né? Então, perante Deus, eu tô isento da culpa de amanhã, depois esse cara cair aí. Por causa da arrogância, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitam, aos que a ele se entregaram. Certo? Por isso que, cara, pra mim não existe teoria. Bíblia é Bíblia. Eu leio a Bíblia aqui e pronto. Ah, não tem na Bíblia essa explicação? Não tem, né? Não tem. Ah, descendência da serpente. Caim se deitou com Eva lá. Oh, Caim não. Satanás se deitou com Eva e nasceu Caim. Tem aqui. Tem aqui.
Não, Jesus na realidade não é o primogênito, não. O primogênito é Satanás. E aí ele ficou com inveja lá. E aí Jesus, tem aqui. Tem aqui. Por que vocês acreditam nisso? E depois querem estar isento diante de Deus de alguma culpa? Se na palavra dele não existe essas coisas? Isso é prevaricar, é ir além do que está escrito. Isso é um pecado grave. Vamos lá. Bom. Pronto. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Judeu messiânico? Você ouviu isso aqui, né? Cristão que fica aí sambando junto com o judeu messiânico, com o judeu defendendo o judeu. Cuidado que vocês estão defendendo errado. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Certo? Antiga aliança. Temos um altar, vamos lá. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue padeceu fora das portas. Não foi fora de Jerusalém, no monte chamado Gólgota, ou Calvário? Jesus saiu, morreu fora do arraial. Do arraial de quem? Dos judeus. Então, ó o conselho que é nos dado. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência, da bondade, da caridade. E comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então aquela pessoa que você considera que tem te ensinado a palavra, né? Evitem estar errando e pecando e depois vir contar. Não, busque não errar. Ei, meu Deus do céu. Busque não errar. Se errar, óbvio, a gente tem que conversar um com o outro, né? Mas não fique tropeçando na mesma coisinha o tempo todo. É chato. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos a vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. E aqui termina a carta aos Hebreus. E aqui também termina a dúvida, que eu fico assim, eu me pergunto ainda, por que eu falo carta aos Hebreus? Porque tem muita gente que pode chegar, mas ninguém tem certeza se foi Paulo. Cara, a linguagem, a forma que é falada, eu vou ler Romanos, e aí vai ter outras cartas depois, vocês vão perceber que é a mesma linguagem. E, cara, sabes que já está solto o irmão Timóteo. Timóteo era o discípulo, basicamente, o discípulo mais chegado. Você tem Timóteo, você tem Tito, mas Timóteo era um dos mais chegados do apóstolo Paulo. Então eu duvido muito que não seja Paulo aqui que tenha escrevido a carta aos Hebreus, né? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus já emenda com o Tiago, né? Mas eu vou ter que voltar para Romanos mesmo. E a gente vai ler a carta aos Romanos e depois eu faço outras votações. Ainda bem que eu não botei Coríntios lá, eu quase boto, mas Coríntios são 2 livros enormes, né? Ia levar um tempo pra gente
fazer. Porque não pode ser longo também, porque como um texto sempre vai cruzar com outro, a gente tem que estar com a memória fresca para fazer, né? Mas Romanos, a gente vai aí agora passar a ler Romanos aí nos próximos vídeos. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham extraído boas informações dessa leitura, tenham reconfortado a alma de vocês e aprendido mais um pouco da palavra de Deus, né? Eu fico feliz quando alguém entende, né? E passa a acompanhar e ler mais, entendeu? A minha vontade é que o pessoal se aplicasse mais à leitura da palavra de Deus. Eu sei que a gente olha outras coisas, a gente se passa, né? Quer criticar, quer brigar com o mundo, mas tem hora que, cara, entendeu? Um exemplo mesmo aqui, o pessoal às vezes sente saudade, tá, pô, Gideão não fala mais de política, pra quê? Gente, se eu tiver que ficar com 100 visualizações, 200 falando de Bíblia, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque é o que importa. É o que de fato traz fruto para a nossa alma, para o nosso espírito. Se fala de um assunto, tá, o assunto dá views, mas e aí? É só números. No final, números que muitas vezes inflam seu ego de forma desnecessária. Entendeu? Então, se tiver alguma coisa interessante e tal, a gente vai falar, vai trazer. Mas vamos manter esse foco. Vamos manter esse foco. Claro que em breve eu quero sim estar trazendo outras coisas que eu vou gostar de trazer para vocês, né? Acerca lá, quando finalizar minha casa. E tem a questão da horta, tem a questão da codorna, que eu até estou preocupado. Esses dias eu me peguei preocupado, porque com essa onda de lockdown que está rolando na minha região, essa coisa toda, e vai atrapalhar a aquisição tanto dos peixes quanto da codorna, porque o comércio está sendo, assim, de uma forma destruído, né? E fora também que, assim, condições eu não vou ter, né? O que eu vou finalizar a casa eu já quero fazer. Então, eu vou ter que dar uma segurada, porque, assim, aqui a gente, não, infelizmente, não tem previsão de voltar ao normal, não tem previsão de trabalho, e a gente fica sem, assim, só se, obviamente, né, continuar a ajuda dos inscritos aí, pra gente conseguir fazer essas coisas, até as coisas se normalizarem, e eu conseguir caminhar com minhas pernas, porque infelizmente, infelizmente e felizmente, é um misto de sensações, obviamente, por mais que eu não esteja conseguindo, por mim mesmo, mas eu estou conseguindo com a ajuda dos inscritos, né? Tem coisas para me resolver ainda concernente a casa, mas eu vou ver o que é que eu posso fazer concernente a isso, como eu falei a questão do pedreiro no vídeo passado, né? Que é uma pendência aí que eu estou buscando de alguma forma resolver. Provisão por enquanto não tem, né? Mas graças a Deus, a semana retrasada, como eu falei, eu já vou estar quitando aí, devido à ajuda de um inscrito. Então já conversei com o pedreiro hoje. Amanhã eu vou ver se eu consigo dinheiro com alguém para tirar da conta e já passo para ele, né? E aí as outras 2 semanas que tá aí, talvez entre na terceira semana, né? Porque a gente já perdeu meio que 2 dias nessa semana de trabalho, que foi hoje, né? Por conta aí dessa fatalidade lá com a sogra do rapaz, e amanhã que a gente também não vai trabalhar, então só vai pegar na quinta, né? Eu não sei se ele vai poder trabalhar no sábado pra gente tentar recuperar um dia desse aí, se não, aí vai ter que realmente esticar para outra semana, só que aí já termina, né? Mas é aquela coisa, eu vou ficar devendo a ele. Mas de qualquer forma, seja o que Deus quiser, a gente já chegou até aqui e obviamente a gente vai finalizar isso aí, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Próximos vídeos aí, a gente vai fazer carta aos Romanos, tá? E depois cartas aos Romanos a gente faz Tiago e depois eu decido lá entre as epístolas de João e de Pedro o que é que a gente vai trazer aí pra vocês, tá certo? Vai depender da votação, eu vou terminar a votação agora, no instante, depois do vídeo aqui, e aí eu já vou saber dizer. E vão lá no canal do Telegram, tem muita informação no canal do Telegram, tá? Do canal do Telegram, se vocês quiserem, tem acesso ao meu contato, né? Pode me mandar um e-mail também, se quiser nos dar uma força aí nesse sentido. E também tem o canal lá, você pode entrar, pode conversar, tá? Respeitando, obviamente, os assuntos que a gente traz aqui no grupo. Então, é isso aí. Bom, as informações são essas. Então, vou finalizar a votação lá, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.